Meus amados, convido você a abrir no texto que iremos fazer nossa meditação nessa noite. João 19, nós vamos ler dos versículos 23 a 27. Melhor, desculpa, do 28 ao 30, perdão, do 28 ao 30. A verdade é todo João 19, mas para não ficar uma leitura muito extensa, então a gente pega algum trecho menor para iniciarmos nossa mensagem. Convido a igreja para lermos todos juntos. Depois... Amém. A palavra que mudou a eternidade. A palavra que mudou a eternidade. Algumas palavras encerram livros. Algumas palavras encerram guerras. Mas há uma palavra que declarou a vitória eterna entre Deus e os homens. E essa palavra é: está consumado. Do alto da cruz, Jesus não pronunciou um brado de vitória. Do alto da cruz, ele declarou: está pago. Poderia dizer: eu venci. Não, ele disse: está pago, tetelestai, está pago. O preço foi pago, o preço foi declarado. Jesus, ele bradou o brado de pago foi. E essa palavra que ele usa, o tetelestai, era usado no comércio e no direito romano, no sentido de dívida totalmente quitada. Dívida totalmente quitada. Quando o débito era pago, numa promissória, por exemplo, se escrevia ali: foi pago, tetelestai, pago está. Não se deve mais nada nisso. Na cruz, o Filho eterno de Deus declarou publicamente: a vitória foi paga, a dívida foi paga, a vitória foi conquistada. A cruz está satisfeita, a justiça está satisfeita, a salvação está garantida. A salvação está garantida. Mas o que isso declara? A minha dívida, a tua dívida diante de Deus foi pago naquela cruz, com a morte do nosso Salvador. Não se tratou de uma rendição, mas de um ato de coroação do Senhor Jesus Cristo, pagando a dívida, não que ele tinha, mas a minha dívida e a sua dívida. Porque o Senhor Jesus Cristo não tinha dívida, ele não tinha pecado, era santo, era perfeito. O Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra não era usada no sentido de uma declaração de missão, por exemplo. Essa palavra não são o gemido de um vencedor, mas uma declaração de um rei que concluiu uma missão. Não era um brado dado: eu venci, eu conquistei. Não, era a declaração de uma missão cumprida. A missão do Pai foi cumprida. Desde o Éden, Deus prometera restaurar o homem. Na cruz, essa promessa plenamente foi cumprida. O brado de Cristo não é o fim de uma trajetória, mas um marco de uma redenção consumada em Cristo Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Colocaram, pois, uma esponja embebecida de vinagre num isopo
e lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele venceu, está consumado. Ele venceu e está consumado. A crucificação era um instrumento mais cruel e humilhante do Império Romano. Era reservado aos escravos e inimigos do Estado. O acontecimento, os açoites, todo o processo de humilhação, de pegar a cruz, de carregar aquilo que ele ia ser içado e pendurado no madeiro, tudo isso era para humilhar, para expor, para mostrar o quanto o império era poderoso, quanto o império poderia humilhar uma pessoa, quanto o império poderia destruir a honra de alguém. O orador Cícero, o orador romano Cícero dizia: a cruz é tão horrenda que um cidadão romano não deve sequer pensar nela. A cruz é algo tão horrendo que um cidadão romano não deve pensar nela. No entanto, o Filho de Deus foi entregue a essa morte. A cruz não foi o acaso na história de Jesus. A cruz foi o sentido central da vida de Jesus. Ele veio para o mundo para morrer naquela cruz por mim e por você. A cruz não foi um acidente, não foi um acaso, não foi um erro, mas foi o plano de Deus para a vida de Jesus e para a vinda dele aqui. Porque a cruz não foi apenas um ato político, foi um vencimento teológico para a minha vida e para a sua vida. Ali o justo tomou o lugar do injusto. Jesus, completamente santo, puro, toma o nosso lugar naquela cruz para morrer em nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. O que era para o mundo um símbolo de vergonha, para Deus tornou-se o altar da expiação do Senhor. Tornou o lugar de Deus nos colocar para a glória dele mesmo. Isaías 53 é muito conhecido como esse processo do servo sofredor. Versículo 5 fala assim: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo sofrimento dele, pelo transpassar dele, pelo derramar do seu sangue, nós fomos sarados. A cruz é o enterro, é o encontro entre a justiça perfeita de Deus e o amor insondável de Deus. Ah, mas Deus é bom, Deus é amor. Perfeito, é verdade. Mas dentro do amor de Deus, dentro da sua característica também, ele é perfeito e santo. Para nós chegarmos até ele, não podemos estar com o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Isaías mesmo fala sobre isso. Quando nós chegamos e estendemos nossas mãos para ele, ele fala que ele vira o rosto das nossas mãos, porque nossas mãos são cheias de sangue, contaminadas pelo nosso pecado. Mas a justiça de Deus agora foi dar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz por nós, para sarar as nossas enfermidades e nos curar para a glória dele mesmo. No madeiro, o Filho foi amaldiçoado para que o pecador fosse abençoado. Qual pecador? Eu e você. Nós merecíamos? Não merecíamos, mas foi por causa do amor de Deus que veio até nós a salvação dele. Não é por causa da minha obra, não é porque eu sou uma boa pessoa, não. Porque toda a nossa boa obra é como trapo de imundícia diante do Senhor. Não vale nada. Não vale nada. É o Senhor que cuida de nós e nos abençoa. Gálatas 3:13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo se tornou e recebeu a maldição em nosso lugar. O que o mundo via como derrota,
o céu reconhecia como vitória, a vergonha tornou-se glória, o suplício, salvação, o escândalo, o maior ato de amor da história. Ele venceu, está consumado. O desafio da aliança, do Éden até o Calvário. A cruz não foi um acidente, foi o cume, o ponto mais alto da aliança e da graça. Desde o Éden, Deus vinha conduzindo a história até a direção do Gólgota. E continua escrevendo a história até nossos dias. O que parecia fragmento em diferentes alianças revela um único plano. Desde o Éden, quando ele faz a sua aliança com Adão, e até hoje, ele continua escrevendo apenas um processo, uma única aliança, cuidando de cada um de nós e trabalhando no seu plano eterno. No Éden, a promessa, Gênesis 3:15, da semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A primeira profecia messiânica surge no mesmo cenário da queda. Deus prometeu um redentor. Séculos depois, Calvino, no Calvário, melhor falando, a serpente é ferida mortalmente e o redentor é exaltado. Em Abraão, a aliança ainda vem sendo escrita, a fé que justifica. Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. A salvação não veio pela lei, mas pela fé. Cristo é o descendente prometido, e em sua morte, a fé de Abraão se torna realidade histórica para cada um de nós. Ele venceu a morte. Jesus, o nosso Redentor, foi aquele que foi prometido lá de Abraão, mas também em Moisés, o sangue que redime. O sangue vos será por sinal, vendo eu o sangue passarei por vós. O sangue será por sinal. O sangue foi aspergido na porta, na Páscoa, na saída do Egito, agora simboliza Jesus Cristo, que veio para morrer na cruz por nós e derramar seu sangue para nos libertar da morte, da escravidão do pecado. Cada cordeiro pascual era uma sombra da cruz. Cada morte de cordeiro, seja no altar para sacrifício, ou seja, celebrando a Páscoa, simbolizava Jesus Cristo que iria vir para libertar do pecado e da maldição do pecado, trazendo a libertação através do sangue do cordeiro. O cordeiro definitivo vir e ia ser morto, Jesus Cristo, aquele que cumpriu cabalmente, completamente a morte e pagou completamente pelos nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha ver Jesus Cristo, que foi prometido desde o Éden, vindo de aliança a aliança, aliança com Abraão, aliança com cada passo com Moisés, e agora chega a Davi, por exemplo, o rei prometido, como está lá em 2 Samuel 7:13. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O trono do Senhor será estabelecido para sempre, não por causa de Davi, não em Davi, mas em Cristo Jesus. O trono é estabelecido para todo o sempre, mas não para apenas um pedaço da história. Jesus é o rei messiânico, mas seu trono é o madeiro, a sua coroa é de espinhos. Ele reina como servo sofredor e vence a morte, morrendo em nosso lugar. A glória dos homens não é a mesma glória de Cristo Jesus. Os homens batem no peito, olha como eu sou forte, olha como eu sou bom, olha como eu venço. Mas Jesus disse, está consumado. E ao dizer isso, ele morre, ele entrega o seu espírito, foi pago completamente. Não é o trono de honra, mas mostra no Gólgota, no sofrimento e na morte,
que o Senhor Jesus toma o nosso lugar. Aquele que é justo torna injusto em nosso lugar. Essas alianças convergem na cruz como raio de luz que se encontram no centro do sol da redenção de Cristo Jesus. O teólogo Luiz Berkoff, ele fala o seguinte: toda a história da relação, da revelação, converge no Calvário. Dali emanam todas as bênçãos da salvação. Toda a história da redenção apontam, direcionam para o momento da morte de Cristo Jesus. Dali emana todas as bênçãos da salvação de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus. O Calvário é o ponto em que o passado da promessa e o futuro da esperança se unem. A cruz é um marco da fidelidade de Deus em seu próprio pacto eterno. Ele venceu a morte, está consumado, tetelestai. Está consumado, a vitória de Cristo e o descendente e os descendentes dos crentes. Olha só o que diz aqui. Quando Jesus declarou tetelestai, ele usou o termo do verbo grego que indica a ação consumada com efeito permanente. Não foi apenas um marco naquela história, naquele ponto. Está consumado porque a salvação entra na eternidade. Aqueles que viveram antes de Cristo foi salvo em Cristo Jesus e com a promessa de Cristo Jesus. Aqueles viveram na promessa que iria vir o Redentor, o Salvador, que iria perdoar os pecados, que ia sarar todas as feridas. E eles permaneceram na obediência do cumprir da lei, esperando Cristo Jesus. Mas aqueles que viveram depois de Cristo, agora vivem também a remissão dos pecados antes mesmo de ter cometido eles. Porque foi pago lá na cruz os nossos pecados para a nossa redenção. A obediência agora pelo aquilo que foi feito no passado, caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Cristo é eterno. E a salvação entra na eternidade para os eleitos do Senhor, para o povo de Deus. Sua obediência ativa cumpriu perfeitamente a lei de Jesus Cristo. Sua obediência passiva suportou a todos os nossos pecados. A dívida foi paga e ele foi satisfeita, a redenção foi consumada. Olha o que diz Colossenses 2, 14 e 15. Vamos ler a igreja? Tendo a salvação não é uma esperança incerta, mas uma certeza firmada em sangue. Não no meu, não no seu, mas o sangue do nosso Redentor Jesus Cristo, do nosso Salvador Jesus Cristo. Não foi de graça, teve um preço altíssimo, foi pago por Cristo Jesus. Para o pai de família, seu valor não está no que ele provê, mas no que Cristo já proveu na cruz. Para uma mãe, o seu amor sacrificial encontra sentido, não no seu amor, mas no amor completo e pleno de Deus manifestado em Cristo Jesus. Para os filhos, obedecer não é submissão cega, mas imitação consciente do Filho, Jesus, em obediência ao Pai, indo até a morte e a morte de cruz. Para a igreja presbiteriana Maranata, a cruz deve ser o centro da nossa comunhão e a motivação da nossa missão. É em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus eu sirvo na igreja, caminhando junto com os irmãos um com o outro. Vivemos e devemos viver como servos e amados, não para conquistar favor de Deus, mas porque fomos alcançados
por causa do amor de Deus em Cristo Jesus. Ao fazermos algo e ao executarmos uma tarefa, ao sermos chamados à comunhão, ao culto e à consagração, devemos fazer por causa de Cristo. E em Cristo adorando o Senhor, porque fomos pagos. O nosso pecado foi pago em Cristo Jesus. Nós temos uma ação do amor de Deus, cuidando de cada um de nós para a nossa redenção. Tetelestai, foi pago toda a nossa dívida naquela cruz, naquele Calvário. O derramar o seu sangue, Jesus cumpriu a ordem dada de Gênesis, no nascedouro do Evangelho, no proto-evangelho, nos primórdios do Evangelho, vindo com Abraão, Moisés, Noé, Davi, em Cristo, e agora nós estamos aguardando o retorno de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Isso foi consumado, foi pago o preço. Concluindo, a consumação que redime toda a história. Na cruz, Cristo não apenas encerrou uma etapa, ele reinterpretou toda a história da humanidade à luz da redenção. Quando nós olhamos a história da humanidade, nós vamos olhar com Cristo, e não tem evangelho sem Cristo no centro de todas as coisas, nós vamos ver que ele cumpriu cabalmente e mudou toda a história da nossa redenção. Não há salvação sem Cristo, não há igreja sem Cristo, não há cristão sem Cristo, não há evangelho sem Cristo. A Bíblia toda aponta para Cristo Jesus, desde Gênesis a Apocalipse. O ponto maior e central é a cruz de Cristo. É a sua morte, a sua redenção, é o pagar pelos nossos pecados. Está consumado. É o ponto que vira a história da humanidade, vira a história do universo, porque tudo converge para Cristo Jesus. Uma feita, eu estava conversando com alguns irmãos, e na igreja lá eles não tinham o hábito de celebrar a Páscoa. E eu falei na igreja, eu era pastor dessa igreja, nessa época, eu falei assim: irmãos, se você perguntar para mim qual data que nós vamos celebrar mais, a Páscoa ou o Natal? Eu falei: meu irmão, a Páscoa, porque a Páscoa é a morte do nosso Salvador, que ele derrama o seu sangue para nos purificar, para nos salvar, nos transformar, remir e nos mudar a nossa história. A minha história, a sua história é convergida na Páscoa, na sua morte, na sua redenção. E está consumado. Ele mudou a história do universo, a relação, graça, vindo até nós, o invisível se tornou consumado e encerrado na criação. Ele veio e mudou nossa história. O Éden nos mostrou a ruptura. O Éden nos mostrou o pecado entrando na humanidade. O pecado entrando em Adão, que é o nosso representante. No Calvário, mostrou a nossa restauração. No que o Éden mostra a criação e a queda, e a promessa do Filho do Homem que iria esmagar a cabeça da serpente, agora, no Calvário, mostra a nossa restauração. Aleluia. Foi consumado. A restauração, a vitória e a segurança vinda de Cristo mostra a coroação final da redenção para as nossas vidas. Nós temos um Salvador, e esse Salvador é Cristo, o Senhor das nossas almas. Aquele brado converge toda a linha da história da teologia bíblica. A justiça de Deus foi satisfeita. Deus não deu um jeitinho. Deus não é brasileiro para dar um jeitinho para fazer. Não, vamos lá, vamos fazer de conta que aquele pecado não aconteceu. Eu não vi, então não aconteceu. Vamos fazer isso. Não. O Senhor viu. O Senhor sabe todos os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pecadores, falhos. Ele viu, ele estava lá. Mas quando
nós olhamos para Cristo, e quando somos de Cristo e colocamos tudo nele e para a glória dele mesmo, nós podemos crer que foi pago o verdadeiro sacrifício pela nossa redenção. A santidade de Deus veio e foi estabelecida, foi reivindicada no tetelestai, está consumado. O amor de Deus foi revelado. Não é apenas um amor incerto, algo que foi só anunciado. Não, foi cumprido, foi realizado. O reino de Deus foi inaugurado. Luiz Berkoff, ao trabalhar essa ideia, ele fala assim: na cruz, a revelação atinge seu ponto culminante. Deus é justo e justificador do pecador que crê. A partir da cruz, olhamos para a história não com medo, mas com esperança. Olhe para a história olhando Cristo Jesus, que o passado é perdoado, o presente é sustentado e o futuro é garantido. Todos os seus pecados foram pagos naquela cruz. Para quê? Para que você possa olhar o presente hoje e falar assim: quem sustenta a minha alma, quem segura no Senhor é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. E nós temos um futuro. O futuro é que vamos estar com Ele no céu. O nosso Salvador, vamos estar junto dEle. Vivemos entre dois tempos: a obra consumada do Calvário e a consumação final da glória de Deus, onde Ele vai vir para buscar a sua igreja e nós seremos arrebatados nele. Nesse intervalo, o crente adora, serve e descansa, não em si, mas na justiça suficiente de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A cruz não é o fim da história, é o centro do sentido da história da igreja de Cristo Jesus. Isso deve mover nosso coração, mover nossa vida, mover nossas intenções, os nossos pensamentos. Jesus pagou pelos nossos pecados. Ele é o Deus fiel, digno e santo de ser adorado. Diante dessa certeza, irmãos, nossa adoração não nasce de uma emoção. Nossa adoração nasce de uma convicção. Uma convicção. Qual que é a convicção? Cristo venceu. E por isso, nós vamos ser exaltados um dia com Ele. Para a glória dEle mesmo. Não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo Jesus. Tetelestai, foi consumado, foi pago. Quando você chegar diante do Senhor, você não vai ser salvo pelas suas obras, mas você vai ser salvo pela obra de Cristo Jesus. Porque toda a nossa obra, ela é deficitária, ela não vale. Mas Cristo Jesus pagou completamente pelos nossos pecados. Por isso nós temos a redenção, a salvação. Ele se colocou naquele madeiro por nós. Ele se colocou naquele madeiro por nós. O que segurou Ele naquela cruz não foi os cravos, não foi as cordas, mas foi o amor de Deus. Laçando Ele ali e segurando Ele naquela cruz para a nossa redenção. Para a minha e para a tua redenção. Adore o Senhor. Viva como servo do Senhor. Viva como aquele que tem a esperança e o sustento diário em Cristo Jesus. Olhe para Cristo e veja que em Cristo nós temos um futuro certo, que é o céu. É com Ele no céu e para a glória dEle no céu. A nossa certeza não é nessa terra. Nossa certeza é lá no céu com Ele. E por isso vamos viver todos os dias. Não com uma libertinagem, posso pecar então à vontade porque foi pago naquela cruz. Se você está pensando assim, é sinal que você precisa olhar o que aconteceu naquela cruz de verdade. Não é pecar mais para ter mais graça, não. Pelo contrário. Eu agora sou de Cristo e agora devo alegrar o coração de Cristo Jesus. Pecando menos, cada dia menos, cada dia menos.
e glorificando ao Senhor, o nosso Salvador, sempre. Tetelestai, foi consumado. Ele venceu a morte. Ele é o nosso Salvador. Adoremos a Ele e exaltemos a Ele cada dia, cada momento. Convido você a baixar a sua cabeça, você colocar o teu coração diante do Senhor Jesus, em gratidão e adoração ao Senhor, porque Jesus não nasce nas emoções, mas Ele nasce na obra redentora de Cristo Jesus. Ele morreu em teu lugar. Então agora, adore com convicção. Cristo venceu e nós seremos exaltados com Ele, para a glória dEle mesmo. Ele morreu e ressuscitou e vive está. Intercede por nós. Tetelestai. Foi pago o alto preço para a nossa redenção e salvação em Cristo Jesus. Coloque a sua vida nessa garantia. Coloque a tua caminhada nesse proceder. Cada dia da sua vida. Ao pecar, bater na sua consciência, a algo ouvir te acusar, você pode dizer, foi pago. Esse pecado foi pago naquela cruz. Esse pecado não está mais sob o meu domínio. Ao bater algo que você tem caído, viva a vitória de Cristo Jesus. Não permita que esse pecado venha te dominar o teu coração, a tua alma, a tua vida. Fala, o pecado foi pago. Está consumado. Eu não devo mais isso. E não vou ceder mais a esse pecado. Porque o meu Salvador morreu em meu lugar. Foi pago o alto preço. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor, peça perdão. E busca a esse Deus que a nossa salvação está consumado. Tetelestai.
Aleluia. Pastor Jonas, pode chegar aqui na frente, nos conduzir a Deus em oração, pedir a bênção. Meu irmão, fique firme no Senhor. Ele pagou pelos teus pecados. Não há mais condenação para você. Sabe quando pintar aquela dúvida se você é salvo? Então, você vai dizer: tetelestai para ela. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Ele me salvou, Ele me transformou, Ele me redimiu, Ele me fez uma nova criatura. Não para as coisas da carne, mas para Deus. Você é livre para amar, caminhar e seguir até o fim. Até o fim. Até a última jornada. Com Ele lá no céu. Estaremos. Porque foi pago o preço de sangue do nosso Salvador. Fique firme nessa promessa. Lembre dessa palavra, tetelestai. Foi pago, completamente pago. Não há condenação, não há mais morte sobre você. Cristo vive, e Ele é a nossa salvação em Cristo Jesus.